Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, não é? Já pensou se Deus nos obrigasse? Mas não, Ele é um Deus que nos dá a liberdade. Nós que temos que amá-lo, não por obrigação. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919. Então você sempre vai ver no meu Facebook, YouTube, Instagram, sempre vai encontrar a liturgia da palavra. Liturgia referente ao dia 5 de janeiro de 2024. Temos que fixar o ano 2024, novo ano. O ano B, em que a ênfase maior é no evangelho escrito por São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. E no rito da celebração temos a missa própria com o prefácio de Natal. Ainda estamos no prefácio de Natal, é a 8ª de Natal. Vamos agora à antífona da entrada. No princípio e antes dos séculos, o Verbo era Deus e dignou-se a nascer para salvar o mundo. Primeira leitura. Antes, vamos rezar, vamos elevar o nosso pensamento aos céus. Ó Deus, oremos, coleta, né? É uma oração em que pedimos a Deus, colocamos nossas intenções, agradecemos também. Ó Deus, pelo nascimento do vosso Filho, iniciastes maravilhosamente a redenção do vosso povo. Concedei a vossos servos uma fé tão firme que nos deixemos conduzir por ele e cheguemos à glória prometida por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São João, capítulo 3, versículos do 11 ao 21. Caríssimo, esta é a mensagem desde o início, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que sendo do maligno, matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. E vós sabeis que nenhum homicida conserva a vida eterna dentro de si. Nisto conhecemos o amor. Jesus deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém possui riquezas neste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o Salmo 99.
O refrão é: aclamai o Senhor, ó terra inteira. Repitamos: aclamai o Senhor, ó terra inteira. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a ele cantando jubilosos. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Sabei que o Senhor, só ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Dai-lhe graças, seu nome bendizei. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Repitamos: aclamai o Senhor, ó terra inteira. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho. Evangelho escrito por São João, capítulo 1, versículos do 43 ao 51. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Um dia sagrado brilhou para nós, nações. Vinde todas adorar o Senhor, pois hoje desceu grande luz sobre a terra. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Felipe e disse: segue-me. Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe escondeu-se com Natanael, retificando. Felipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Felipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos refletir sobre o Evangelho, vamos ter uma noção melhor sobre as leituras. No princípio e antes dos séculos, o Verbo era Deus e dignou-se a nascer para salvar o mundo. Todo ser humano é a imagem viva de Deus, irmão ou irmã de Cristo, que nos amou até o mais alto grau, oferecendo-nos sua própria vida. Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Nele não há fingimento. Como Natanael, depois de sua dúvida, devemos também dizer: tu és o Filho de Deus, és o Rei de Israel. Quem entra em comunhão com Cristo descobre seu amor e a salvação que ele nos deu. Vamos deixar de lado o preconceito de Natanael. Felipe não discutiu com ele porque tinha um argumento que haveria de convencer. Simplesmente o convidou para conhecer Jesus. Mais do que razões para amar Jesus, devo procurar conhecê-lo mais do que procurar argumentos para conquistar outros para Cristo. Tenho é de mostrá-lo claramente em minha vida. Quem não se convence da verdade de Cristo jamais
convencerá os outros. Temos mais uma reflexão do livro Palavra e Vida 2013. Os filhos das famílias importantes nascem em boas clínicas e são batizados em belas igrejas. As fotos aparecem nas revistas e todos tomamos ciência do acontecimento, todos nós. Deus se encarregou, Deus se encarnou e se fez homem em uma família humilde e pobre, num povoado quase desconhecido, tanto que para muitos era inaceitável que Jesus pudesse ser o Messias. De Nazaré pode vir algo de bom? Claro que sim. Não só algo bom, mas sim todo o bem. Porque o amor de Deus é para todos. Ele quis manifestar-se primeiro entre os que nada tinham, entre os mais pobres, os mais esquecidos, os mais desprezados. Agora vamos aos santos do dia. Dia 5 de janeiro, sexta-feira. 5 de janeiro, deixa eu confirmar se é sexta-feira mesmo. É 5 de janeiro, sexta-feira. Vamos lá então. São João Nepomuceno Neumann é santo de 5 de janeiro. João Nepomuceno nasceu na Boêmia no dia 28 de março de 1811. Entrou para o seminário em 1831. Era autodidata e tornou-se fluente em vários idiomas. Por causa do grande número de padres de sua região, o bispo não queria ordená-lo sacerdote. João então resolveu mudar-se para os Estados Unidos da América. A diocese de Nova York possuía apenas 36 padres para mais de 200 mil católicos. Padre João Neumann recebeu uma paróquia onde a igreja não tinha torre e o chão era de terra, mas isso não o preocupava muito, pois ele passava o seu tempo visitando doentes, ensinando e evangelizando. Padre João tinha a intenção de participar de uma congregação, por isso procurou os padres redentoristas que se dedicavam aos pobres e abandonados. Foi aceito e ingressou na congregação, se tornando o primeiro padre ordenado no novo continente a professar as regras dos redentoristas na América em 1842. Em 1847 foi eleito pela congregação como superior dos redentoristas nos Estados Unidos. O padre João Neumann foi nomeado bispo de Filadélfia em 1852. Sua diocese era muito grande, se desenvolvia com muita rapidez, por isso decidiu introduzir no país as escolas católicas. Ele morreu, de repente, no dia 5 de janeiro de 1860, enquanto caminhava pela rua de sua cidade episcopal. Padre João Neumann era um homem de estatura pequena e de saúde frágil, mas sempre se manteve muito ativo. Além das obrigações pastorais, achou tempo para a atividade literária. Foi um grande missionário e exemplo de disponibilidade e atenção pelos mais necessitados. Santo do dia 5 de janeiro, São Simão Estilita, monge, faleceu em 459, é santo das igrejas católica e ortodoxa. Na católica romana, o seu dia é 5 de janeiro, na ortodoxa é 1º de setembro. Segundo o endereço telemático do Vaticano, a história de Simeão, que teve o mérito de levar o tipo de eremitério estilita ao cristianismo oriental, chegou até nós graças ao testemunho ocular de seu amigo Teodoreto, bispo de Ciro. Filho de pastores, nasceu e viveu na Cilícia, entre a Cilícia e a Síria, passando sua infância entre os rebanhos. Certo dia, o menino Simeão não pôde levar as ovelhas para o pasto porque havia muita neve. Então entrou em uma igreja e ficou comovido pela passagem evangélica das bem-aventuranças. Daí perguntou a um senhor idoso como fazer para viver daquela maneira. O homem respondeu-lhe que era preciso abandonar tudo e se dedicar só a Deus.
sem saber que Simeão o levaria a sério e viveria isso literalmente. Deus chamou Simeão e ele respondeu entrando para o mosteiro, porém aquela vida para ele tornou-se logo muito simples demais. Ele buscava uma perfeição mais alta com a prática da austeridade. Assim transferiu-se para o eremitério de Teleda, onde os monges comiam a cada 2 dias. Mas não lhe foi suficiente. Simeão jejuou a semana inteira, dando a sua comida aos pobres, e com um vegetal fez uma veste de penitência. Achando que Simeão estava exagerando e que os outros monges pudessem seguir o seu exemplo, o abade mandou Simeão embora. Este fato levou Simeão a tomar medidas bem mais extremas. Temendo ser um péssimo mau exemplo de pecador irredutível, desceu ao fundo de um poço onde ficou chorando por dias e dias. Preocupado de tê-lo castigado com muita severidade, o abade chamou-o de volta ao mosteiro. Passou-se mais um ano. No entanto, Simeão deixou de novo o mosteiro, desta vez voluntariamente, para se abrigar em uma cabana em Tel-Nezim, perto da localidade de Antioquia, sob a direção do padre Basso. Seu novo mestre, porém, também ficou preocupado com a vida severa que vivia. Para Simeão, viver numa cela e jejuar por toda a quaresma não era mais suficiente. Subiu então ao cume de uma montanha e decidiu viver lá sozinho, lá no cume da montanha, no espaço de 20 metros. Para viver corretamente, chegou a acorrentar-se a uma rocha. Quando o bispo de Antioquia, Melécio, subiu ao monte para visitá-lo, observou que, daquela maneira, somente os animais ferozes podiam viver. E Simeão foi mais além, subindo numa coluna gradualmente, a fim de ficar longe do mundo, em permanente contemplação. O estilo de vida incomum do monge atraía multidões de curiosos e ele começou a responder perguntas, resolver conflitos e fazer pregações pelo menos 2 vezes ao dia. Porém, não deixava as mulheres se aproximarem, explicando-lhes o motivo. Se formos dignos, ver-nos-emos em outra vida. Não abriu exceção nem para sua própria mãe, Marta, que era tão importante para ele e o influenciou na sua conversão quando criança. Começaram a circular boatos sobre a sua capacidade de fazer curas excepcionais e uma delegação da igreja foi ao local para investigar. Diante do pedido dos bispos de descer da coluna, Simeão aceitou imediatamente, porém a ordem foi revogada e a sua sinceridade e grandeza constatadas. Desde então, Simeão nunca mais desceu daquela coluna, dedicando todo o tempo ao seu Senhor, que o chamou para si no ano 459. Após ideias discordantes, o corpo de São Simeão foi sepultado em Antioquia, atual Turquia, sob um altar do qual o santo não poupou milagres e graças. Santo do dia 5 de janeiro, Santo Eduardo. Segundo o endereço telemático Cruz, Terra Santa, Santo Eduardo viveu entre 1003 e 1066. Em 1013, com 10 anos, foi exilado na Normandia, noroeste da França, juntamente com sua mãe, quando inimigos invadiram a Inglaterra. No exílio, continuou a ser educado na fé cristã por sua mãe. Os dois viveram na Normandia durante 29 anos, até a morte do falso rei Hardicanute. Então, Eduardo foi aclamado rei da Inglaterra aos 39 anos. Ele havia feito um voto de ir até Roma em peregrinação caso assumisse o trono da Inglaterra, que era seu por direito. Após conseguir a graça, quis cumprir sua promessa, mas o Papa o dispensou. Por isso ele doou todo o dinheiro que gastaria na viagem em benfeitorias para os pobres, criando abrigos e asilos para os mais necessitados. No seu reinado, socorreu os pobres, mostrando que os governantes devem colocar-se a serviço dos governados. A Inglaterra vinha sofrendo grandes tribulações há anos por causa de brigas entre os partidos normando e anglo-saxão. Sendo ele anglo-saxão,
mas tendo vivido entre os normandos, conhecendo os dois lados, estabeleceu o diálogo e conseguiu promover a paz. Além disso, aboliu várias leis opressoras e injustas, instaurando um governo de paz e prosperidade na Inglaterra. Com a intenção de firmar a paz definitivamente, o rei Eduardo casou-se com Edith Goring, filha do seu adversário político mais difícil, chamado Barão de Goring. Casamentos arranjados eram coisa comum naquele tempo, mas ainda entre os governantes. O barão, por sua vez, como sogro do rei, achou-se na condição de governar o país e começou a fazer armações políticas. Quando o rei Eduardo percebeu que suas conquistas corriam risco, exilou o sogro e colocou a esposa num convento. Ao ver que o país retornou ao rumo certo, passou a conviver novamente com a esposa, por quem era apaixonado. O rei Eduardo era homem de oração, meditação da palavra e ascese espiritual. Vendo realizado seu sonho de governar seu país no rumo da paz e da prosperidade, sentia-se grato a Deus. Por isso, decidiu restaurar a grandiosa abadia de Westminster, na qual, anos depois, ele foi sepultado. O rei era desapegado dos bens materiais. Certa vez, quando voltava de uma missa, um pobre aproximou-se dele para pedir esmola. Eduardo viu que este pobre representava um grupo de necessitados que estavam ali sofrendo a míngua. Então ele deu a eles seu precioso anel de rei. Os pobres tiveram suas vidas transformadas por causa disso. Santo Eduardo faleceu no dia 5 de janeiro após cumprir um reinado memorável para a Inglaterra. 50 anos após sua morte, decidiram trasladar seus restos mortais dentro da abadia e descobriram que seu corpo estava intacto. Assim, ele foi trasladado com toda a solenidade para a igreja principal da abadia de Westminster. Isto aconteceu um ano após ele ter sido canonizado em 1162. Santa do dia 5 de janeiro, Santa Emiliana. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. A paz de Deus, e meu Deus é Jesus Cristo. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele providenciará aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere, quando nós pedimos algo. Então, muitas vezes pode ser um não. Eu já recebi muitos nãos do meu pai, da minha mãe. Então, o filho tem que obedecer, porque é o melhor para ele qualquer resposta do pai. E agora eu clamo do aramaico, Maranatá, aramaico, dialeto de Jesus. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Quem reconhecer Jesus como o Cordeiro Santo, Deus encarnado, que desceu à terra para nos salvar, irá ficar com ele para sempre. Quem não quiser ficar com ele, com Deus, Deus Filho, né? Temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Quem não quiser ficar pela livre e espontânea vontade, irá para o inferno, para a tormenta eterna. A decisão é pessoal, a salvação é individual, eu que tenho que decidir. Decida-se então, meu irmão. Este é o Deus que encarnou-se para nos salvar e viver conosco pelos séculos dos séculos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.